sou o Lúcio e hoje nós falaremos sobre os modelos que representam o diodo PN. Bom, o diodo PN ou diodo de junção PN, ele pode ser representado por três principais tipos de modelos. Isso vai depender do circuito em que o diodo está inserido. O primeiro modelo representativo é chamado de modelo ideal. O modelo ideal, ele, como o próprio nome diz, ele considera o diodo como um elemento ideal, em que nós temos o diodo se comportando como uma chave fechada ou uma chave aberta. Quando o diodo é polarizado diretamente, ele se comporta como uma chave fechada. Quando o diodo é polarizado reversamente, ele se comporta como uma chave aberta. Não existe queda de tensão no diodo quando polarizado diretamente. Quando polarizado reversamente, o diodo se comporta como uma chave aberta ideal, não existindo corrente de fuga ou corrente reversa. Esse tipo de modelo é muito utilizado em atividades práticas, principalmente atividades de manutenção, em que nós temos a necessidade de verificar problemas ou defeitos em equipamentos. O segundo modelo representativo é o modelo mais utilizado. Ele é chamado modelo simplificado. O modelo simplificado, ele considera o diodo como uma chave aberta ou fechada, porém nós passamos a considerar uma queda de tensão. Essa queda de tensão ela é representada por uma fonte de alimentação reversa, isto é, uma fonte que possui o potencial da barreira de potencial ou da camada de depressão, Lembrando que quando a gente junta as duas pastilhas, P e N, nós temos a formação de uma camada de depressão, de uma barreira de potencial. Se o diodo for de silício, esse valor é de aproximadamente 0,7 volts. Se for de germânio, esse valor é aproximadamente 0,3 volts. Também isso dependerá muito do diodo que a gente está utilizando. O ideal é nós verificarmos a folha de dados, o manual do componente, para que a gente possa consultar essa queda de tensão quando polarizado diretamente. Pois essa queda de tensão irá depender da corrente que o diodo estiver drenando. Nesse modelo simplificado, nós utilizamos para a grande maioria dos circuitos, que a gente faz simulações, faz cálculos, principalmente na eletrônica básica, onde nós temos níveis de tensão de 5, de 10, de 12, de 24 volts. Lembrando que o 0,7 volts de um diodo de silício passa a ser uma queda de tensão que irá influenciar no circuito, que passa a ser significativo isso. Daí esse terceiro modelo e último modelo, talvez não muito utilizado, porém em algumas situações há necessidade de utilizá-lo, é chamado de modelo aproximado. Esse modelo aproximado, ele agora passa a considerar o diodo como uma chave aberta ou fechada, dependendo da polarização, passa a considerar a tensão, a queda de tensão direta, que é representada por uma fonte reversa, da mesma forma que no modelo simplificado. Porém, agora a gente tem a presença de um resistor. Um resistor em série com o diodo. Esse resistor, esse valor de resistência, se o diodo estiver operando em corrente contínua, será o valor da resistência CC ou resistência DC, resistência de corrente contínua. Se o diodo estiver operando em corrente alternada, nós teremos o valor dessa resistência considerando o valor CA ou o valor de resistência dinâmica. Bom, esse tipo de representação ele é muito utilizado quando a fonte de alimentação ela tem um valor mais baixo, isto é, a queda de tensão no diodo ela passa a ser considerável, da mesma forma que no modelo simplificado, mas também considerando que a resistência do circuito, a gente chama de resistência da rede de elementos que estão ligados ao diodo, essa resistência passa a ter um valor próximo ou um valor
que poderá ser influenciado pela resistência CC ou pela resistência CA. Nesse caso, a resistência do diodo passa a influenciar de uma forma significativa, né? Nos outros casos, no modelo simplificado ideal, a gente despreza a resistência do diodo. Lembrando que o diodo ele tem uma resistência, e essa resistência vai depender do ponto de operação dele, do ponto quiescente. Esse ponto de operação vai depender da corrente que circula nos terminais dele, quando polarizado diretamente, e da queda de tensão nos seus terminais, que também é dependente do fluxo de elétrons que passa pelos terminais do diodo. Dessa forma, esse tipo de modelo ele é muito utilizado em análises específicas, em que a gente tem que fazer uma avaliação mais apurada, em que normalmente a gente tem baixos níveis de alimentação, na tensão de alimentação do circuito, e a gente tem também situações em que a resistência do diodo está influenciando diretamente no funcionamento do circuito. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.